Bem-vindo a mais uma aula da Escolinha Pitágoras. Hoje nós vamos falar de propriedades das potências. É um assunto muito importante que você tem que dominar bem para que você possa resolver as questões que envolvem esse tipo de situação. Saber quando uma base pode ser repetida, o que fazer com seus expoentes, ajuda bastante na hora de um cálculo. Então, vamos conhecer as propriedades da potenciação. Vamos iniciar pela propriedade de multiplicação de potência com outra potência quando suas bases são iguais. Nós vemos essa situação algébrica e fica aquela dúvida. O que é que isso quer dizer? A elevado a m vezes A elevado a n igual a A elevado a m mais n. Simples. Aqui está dizendo que quando as bases forem iguais, você vai repetir a base e vai simplesmente somar os expoentes. De que forma, professor? Vamos colocar um exemplo com números. Imagine o seguinte, que você tem 3 elevado a 4 multiplicado por 3 elevado a 5. Quanto isso vai dar? Ora, você vai perceber que as duas bases são iguais. E vai perceber que aqui é uma multiplicação, porque só é um pontinho. Então, na multiplicação de bases iguais, a resposta é simples. Você pega e repete a base. A base é um número maior, eu repeti ela, ficou 3. E o que é que eu faço com esses dois expoentes, professor? Ora, perceba que a conta é de multiplicação. Então, você vai pegar o 4 e vai somar com 5. Logo, então, a resposta é 3 elevado a 9. É isso que você tem que fazer quando vê multiplicação de potência com bases iguais. Essa é a nossa primeira propriedade. Acho que agora deu para você entender melhor como é que ela funciona. Deixa eu te dar outro exemplo que é muito interessante ainda nesse assunto, que às vezes também deixa muito confuso na hora que nós vemos. Preste atenção. Muitas vezes essa situação aqui aparece e os alunos se confundem. Perceba que aqui o primeiro número é 2 elevado ao cubo, multiplicado por 2 elevado à potência negativa, ou seja, 2 elevado a menos 4. Você vai também repetir a base sem nenhum problema. Essa é a regra. Então, na resposta, você vem e repete a base. A base é o número 2. Assim que você repetir a base, você pega o primeiro expoente e soma com o segundo expoente. Exatamente. Cuidado com esses sinais que às vezes atrapalham você. 3 mais menos 4 são sinais diferentes. Você subtrai e dá o sinal do maior. Porque você vai lembrar que esse 3 aqui, ó, ele é positivo. Porém, não precisa aparecer o sinal de mais nele. E na adição de números positivos e negativos, quando os sinais são diferentes, você subtrai os valores e dá o sinal do maior valor absoluto. Então, 4 tira 3 é 1, só que como 4 é maior do que o 3, o sinal negativo permanece. Portanto, a resposta fica 2 elevado a menos 1. Ok? Muito cuidado nessa propriedade quando envolve jogo de sinais nos expoentes. Fica a dica. Vamos para a próxima propriedade. Outra propriedade que às vezes dificulta, mas não é tão complicada de entender, é quando você tem potência com bases iguais. Você também repete a base, porém, como se trata de uma divisão e não mais uma multiplicação, e sim uma divisão, você não vai somar os expoentes. Você vai subtrair os expoentes. Vamos para o exemplo com números agora. Observe, você tem 4 elevado a 7 dividido por 4 elevado a 3. Perceba que os números grandes, as bases, são iguais. Se as bases são iguais, repita essas bases. E detalhe, o que é que eu faço com os expoentes, professor? 7 menos 3. Então, 4 elevado a 4 é a resposta correta. Porque 7 tira 3 é 4. E vamos para outro exemplo, utilizando o jogo de sinais para que você não se confunda em situações futuras. Eu gosto de colocar esse exemplo porque muitos alunos se confundem com ele e acabam marcando um gabarito errado. Por exemplo, 2 elevado à sétima potência dividido por 2 elevado à sétima potência negativa. Mesma regra, você vem aqui sem medo nenhum, repete a base, repetiu o número 2, pega o primeiro expoente e subtrai do segundo expoente. Isso mesmo.
menos 7. Esse detalhe é muito interessante, porque esse 7 é positivo, porém ele está sendo subtraído de um valor negativo. E esse menos com esse menos é mais. Muito cuidado com isso. Então a resposta aqui não seria 2 elevado a 0, como muitos alunos colocam, mas sim 2 elevado a 14 e positivo. Muita atenção na hora desse cálculo, porque aqui você tem 7 menos 7, ou seja, você tem 7 mais 7, que dá 14. Vamos para a próxima propriedade? Qualquer dúvida, deixe um comentário. Se puder, curte logo o nosso vídeo, tá bom? Muito bem. Essa outra propriedade, ela está pegando uma potência, certo? E elevando a outra potência, tá bom? Mas você, quando vê nessa situação, não vai ficar logo nervoso, não. Eu vou até te mostrar aqui como exemplo uma situação que pode aparecer diferenciada e você vai pensar, ah, isso aí não foi ensinado. E foi. Preste atenção a isso aqui. Se eu tivesse dessa forma, 1/4, e depois aqui eu tivesse ainda o colchete e a chave, 2, 5, 2. Exatamente. 1/4 elevado ao quadrado, elevado à quinta potência, elevado ao quadrado. Professor, como é que faz essa loucura? Não tem loucura nenhuma aqui. Simplesmente é igual 1/4 elevado a 2 vezes 5 vezes 2. Então, você tem 1/4 elevado a 20. Pronto. Resolvido. Somente isso. Lógico e evidente que eu vou te mostrar outro exemplo mais comum para você ver como era bem prático. Ainda na mesma propriedade, outro exemplo seria esse. Você vai também repetir a base e vai pegar esse que está dentro e multiplicar o que está lá fora. Então você repete a base, 2 vezes 5, 10. Essa é a resposta. Você vê que as propriedades da potenciação não tem nada de complicado. Ela é só isso. Se você antes tinha dificuldade com a forma algébrica, agora eu estou explicando de forma melhor com números, para que você possa assimilar bem. Lembre-se, não precisa decorar as fórmulas algébricas. Decore o processo que acontece em determinadas situações. Vamos para a próxima? Gente, observe o que eu vou fazer aqui no quadro. Ó. Vou fazer isso aqui, ó. 3 vezes 5 elevado ao quadrado. Tudo bem? Eu posso, então, escrever como é que isso vai acontecer. É 3 vezes 5 vezes 3 vezes 5. Você concorda comigo que esse cálculo ainda pode ser escrito assim, ó? Já que aqui é vezes 3 vezes 5 vezes 3 vezes 5? Sim, vai dar a mesma resposta. Perceba o seguinte, o 3 apareceu 2 vezes. Então eu posso colocar 3 elevado a 2. E o 5 apareceu 2 vezes, eu posso colocar 5 elevado a 2. Então, dessa situação que eu acabei de te mostrar, que você vê que tudo dá a mesma resposta, é que nasce uma propriedade bem interessante. Se eu encontrar A vezes B elevado a N, eu posso fazer A elevado a N vezes B elevado a N de forma separada. A mesma coisa que eu vi aqui, ó. 3 vezes 5 elevado a 2, certo? 3 vezes 5 elevado a 2. Eu fiz 3 elevado a 2 vezes 5 elevado a 2. Do mesmo jeito que a propriedade deixa, e você viu que dá certo. E o mesmo processo se aplica também à divisão. Se você encontrar A dividido por B, todos 2 elevado a N, você pode fazer A elevado a N dividido por B elevado a N, que também vai dar certo. Dá certo tanto na multiplicação, como dá certo também na divisão. Às vezes você se pergunta para que vai servir tanta propriedade? Para que essa besteira? Mas isso te ajuda tanto na matemática. A matemática, a base dela são as 4 operações básicas. Mas ela não é só isso. Isso é o chão dela. Falta todo o restante da casa para que tudo dê certo. Detalhe bem importante. Imagine que eu te dou isso aqui. 2 vezes 4 vezes 8 vezes 16 e digo que é igual a 2 elevado a um expoente que eu não conheço ainda. E eu te pergunto, qual é o expoente que eu coloco aqui?
que vai dar a mesma resposta dessa multiplicação. Sem as propriedades, sabe o que é que você ia fazer? Você ia começar a calcular as multiplicações e depois você ia fatorar para chegar a uma resposta. Caminho longo, né? Mas um aluno que conhece as propriedades, sabe o que ele faria? Ele faria exatamente isso aqui. 2 elevado a 1, vezes 2 elevado a 2, vezes 2 elevado a 3, vezes 2 elevado a 4, igual 2 elevado a x. Escreveu em bases iguais e ele aprendeu em outra propriedade. Ele ia fazer isso aqui, ó. Bases iguais, repete-se a base e soma os expoentes. 1 mais 2 é 3, 3 mais 3 é 6, 6 mais 4 é 10. Então 2 elevado a 10 é a mesma coisa de 2 elevado a x. Então, se essas bases são iguais, o número que vem para cá é o número 10. Isso eu apliquei às propriedades. Por isso que elas são importantes. Elas nem sempre vêm prontas em formas. É você que tem que ver onde elas podem ser aplicadas. E assim facilitar a sua vida na matemática. Aprender nunca foi tão fácil. Aqui nós vamos descomplicar toda essa situação. Então, curte o vídeo, ativa o sininho e espera outras aulas que você não vai se arrepender. Essas foram 4 propriedades de potenciação básica. Lógico que existem mais, mas para início é para você que está com dificuldade que nós fizemos essa aula. Então, qualquer coisa deixe um comentário e futuramente vai ter atividades dessa forma envolvendo essas propriedades. Tchau, tchau.